Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva a Deusa. Giovanna Eliodoro é comunicadora, apresentadora, historiadora, pesquisadora e produz conteúdos maravilhosos no Instagram e no YouTube. Essa deusa é a nossa convidada para mais um Papo com as Deusas. Essa série de 4 episódios comemorativos dos 50 episódios da nossa podcast. E aí, ouvinta? Você vem junto com a gente para essa viagem que vai dar o que falar? Ó, não precisa ficar com vergonha. Aqui em casa a gente recebe todo mundo sem restrições. Todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser. Vamos lá? Bom, antes da gente aprofundar aqui no tema, eu quero falar que eu tô imensamente feliz, assim, com um sorriso de orelha a orelha por ter conosco Giovanna Eliodoro. E assim, sou grande fã, já falei em off aqui, mas sou grande fã do seu trabalho e só tenho a agradecer por você ter topado vir aqui falar com a gente. A admiração e o afeto é mútuo, porque eu confesso que eu sou apaixonada também pelo podcast Louva a Deusa, e que bom poder estar aqui. Já queria começar agradecendo pelo convite mais uma vez e dizer que é necessário essas conexões que Louva a Deusa proporciona para a gente, viu? Porque, assim, já se passaram muitas deusas por aqui, poder ser uma dessas é, assim, uma coisa chique do chique e única. Obrigada. Ai, que maravilhosa! E olha, você tocou num ponto que eu falo muito, a gente bate muito nessa tecla aqui, que são as conexões. A Louva a Deusa, ela nasce muito, não foi intencional, mas ela acabou se tornando esse lugar de conexões. Então, você trazer isso já agora, olha, ressoou aqui fundinho da minha alma. Mas olha só, eu acompanho, né? Te falei que eu te acompanho também no Instagram. E aí, você já tem quase 100 mil seguidores. E o seu primeiro vídeo no IGTV é de 28 de abril de 2019, em que, inclusive, você explica por que você demorou você demorou para gravar um certo tempo, né? Que você queria já há um tempo gravar, falar, né, na internet sobre as temáticas que você fala hoje, mas que você demorou um tempinho por uma questão de recursos e tal. Inclusive, 2019 foi também o ano de lançamento da nossa podcast. E eu queria te perguntar o que te motivou a começar a criar conteúdos, então, para o Instagram, YouTube? Então, eu amei essa pergunta, porque, assim, literalmente, eu acho que a motivação é muito ampla, né? E definir um momento exato é muito difícil. E tem parênteses também, porque eu comecei a produzir, meu primeiro vídeo compartilhado no Instagram de 2019, mas antes disso eu já produzia conteúdo em outras plataformas, nesse caso no YouTube. E aí eu comecei produzindo no YouTube, né, com o apoio, o amparo de um amigo na época que me ajudava, editava o vídeo, inclusive ele era publicitário, então ele super me deu todo o apoio, tinha os equipamentos todos. E aí, num determinado momento, ele acabou me dando um pé na bunda aí por ter outras demandas. Hoje eu entendo que assim, ele tinha outras demandas e coisas para resolver da vida dele e que eu não era prioridade naquele momento. Então, acabou que muito conteúdo que eu produzia foi ficando com ele, eu não tive acesso, ele não me mandava e tal. E eu acabei me jogando no Instagram. Falei assim, aqui eu vou ser a detentora, eu vou postar, eu vou compartilhar, eu vou editar, eu vou criar essa minha independência quanto produtora de conteúdo. E aí que o meu objetivo já era bem parecido com o que eu tinha no YouTube, sabe? Que era, de alguma forma, criar espaços, não só de representatividade, porque eu acho que a representatividade por si só ela não constrói narrativas, ela é apenas um caminho, ela constrói narrativas, mas ela é um caminho para construir outras narrativas ainda mais potentes. Mas eu acredito que, para além da questão da representatividade, tinha uma questão que me cercava muito, que era a necessidade de falar com um viés histórico como historiadora e também com um viés de gênero, sexualidade e de cultura pop, universo pop, sobre o que era importante para mim, sabe? Eu não me via em muitos
canais, muitos perfis, muitos outros produtores de conteúdo LGBTQIA+, assim, ainda em 2018, 2017. Eu lembro que tinha até um início aí que tem muitas produtoras de conteúdo creators que eram trans, mas boa parte delas eram brancas e tinham vivências muito distantes da minha. Então foi um momento que eu falei assim, se joga, Giovana, tá na hora de você fazer. E aí eu acabei indo, levei muito tapa na cara nesse processo todo, e aí agora estamos prestes a bater mais de 100 mil histórias, né? Eu não considero seguidores, porque eu acho que são histórias, né? São 100 mil histórias, são 100 mil pessoas que estão me acompanhando para poder ouvir a narrativa histórica que eu estou construindo e que eu estou compartilhando ali. Isso para mim é muito foda, é gratificante, né? É foda. Nossa, é muito foda, né? 100 mil vivências mesmo ali, te acompanhando, se É inspirando isso! e construindo com Imagina isso num você. estádio, num teatro. Imagina, eu Nossa! fico imaginando. Enfim. Eu adoro essa imagem, né? Da gente colocar fisicamente todas essas pessoas, que às vezes no mundo virtual a gente perde noção desses números, né? Porque acaba virando número, né? Mas não é. Então, a gente colocar para essa imagem é muito legal. E é muito interessante, principalmente pensando agora, né, você falou muito, né, também da representatividade, né, do que você representa também, você estar ocupando também esse espaço, né? O seu conteúdo, ele é bastante político, não tinha como deixar de ser. Eu acho interessante, esses dias eu fui convidada também para participar de um podcast, e o entrevistador, ele me falou assim, mas você não se posiciona, né, muito politicamente nas suas redes e tal, né? Isso é uma estratégia? Eu falei, bom, se tem uma coisa que eu faço é me posicionar, né? Porque tudo que permeia os meus conteúdos, as temáticas que eu trago, a forma que eu seleciono as minhas convidadas, como eu decido distribuir esse conteúdo, a forma que eu vivo a minha vida, é tudo político, né? Tudo é uma questão política, a gente às vezes vai desassociando, mas não tem como deixar de olhar para esse lado, né? E aqui pensando muito no contexto atual político que a gente está vivendo no nosso país, eu fico pensando como que você vê, né, tudo que você tem produzido. Eu percebi também que, não sei se foi coincidência ou não, mas teve um boom muito grande de números de visualizações durante as eleições municipais de 2020 também no seu conteúdo, né? Como que você vê em termos de importância, assim, né, o conteúdo que você está produzindo? Então, modéstia à parte, Não eu precisa de busco modéstia, não, meu amor. modéstia, mas eu me coloco muito nesse lugar de autoanalisar o conteúdo que eu estou produzindo e também de já trazer, desde a criação e concepção da ideia dele, as autocríticas que podem ser direcionadas a mim a partir do momento que eu compartilhar. Isso talvez esteja muito ligado à questão de eu já ser um alvo fácil de muitas críticas e estar à margem da sociedade. Então, eu já fico esperando o negativo boa parte dos meus conteúdos. E é impressionante isso, porque eu vou depositando expectativas sobre eles. Mas, nesse processo todo de colocar expectativa no que eu estou produzindo, eu busco também, de alguma forma, trazer nas entrelinhas o que eu quero dizer, sabe? Então é nesse lugar que eu entendo o quanto que eu, enquanto uma travesti preta, que ocupa esse espaço virtual por si só, já sou um corpo político, já sou um ser político e pensante, e dependente do que eu produzir, de alguma forma também eu vou estar conectada a esses meus ideais políticos. Então, eu estou buscando hoje, inclusive, reconstruir um pouco essa ideia e noção de que falar de política e falar de história são assuntos chatos e que a gente não se discute sobre isso, né? A gente não fala sobre isso, sobre religião, que nem tem aquele ditado, né? Religião e política, ninguém se discute, etc. E a gente tem que discutir sobre isso, porque se nós não discutirmos sobre estas esferas que estão por aí, esses temas, essas coisas vão acabar nos sufocando, nos imergindo no fundo, assim, né? Um pouco de uma caverna, assim, né? Ai, eu tô muito filósofa, desculpa. Mas uma caverna onde... uma caverna que se a gente não se atentar ao que está chegando até nós e não pensar fora, né, fora dessa caverna que está vindo para a gente, as coisas ficam de fora. Então eu comecei a pensar o quê? Olha,
as pessoas gostam muito da Giovana engraçada, né? Da Giovana que sou eu mesma, né? Que tem esse humor, tem essa troca, assim como as pessoas também gostam muito da Transpreta, que tem esse lado mais ativista, mais político, mais sério, mais intelectual e etc. E a Giovana e a Transpreta são as mesmas pessoas, assim como o meu perfil também, respectivamente nas redes sociais, dizem sobre as mesmas pessoas. Então eu comecei a trazer uma nova roupagem, uma nova linguagem para poder falar de temas muito sérios, sabe? Então, por exemplo, hoje eu quero falar sobre determinado acontecimento ligado à política. Eu posso usar o Big Brother como ponto de início de conversa para abrir uma conversa muito mais complexa e trazer pessoas que talvez nem assistiram esse vídeo se não tivesse ali o envolvimento de algum assunto pop que está no momento, que está na língua de todo mundo, que está, sabe, no pensamento geral. Então é mais ou menos isso que eu busco fazer, sabe? E eu entendo também que o fato de nós estarmos produzindo, isso por si só já é de uma potência política tão grande, sabe? E a gente avança muito quanto a gente também se propõe a falar para além do nosso ativismo, para além dos feminismos, para além dos ativismos. Por quê? Porque quando a gente se propõe a falar disso, é quando a gente entende também a nossa subjetividade como ser, entendeu? Que a gente não fala só disso, a gente fala do que a gente quiser, porque a gente tem potencial intelectual e criativo para falar sobre tudo, não? Com certeza, e você faz isso com maestria, assim, né? Acho que esse ponto que você traz de trazer as Giovanas, né? A divertida, engraçada, e trazer também a Giovana intelectual, pesquisadora, historiadora, militante e tal, eu acho que você consegue juntar esses dois lados, essas Giovanas, né? Todas elas que te habitam muito bem, inclusive despertando esse interesse para as temáticas que são tão, também muitas vezes urgentes, né? E tão relevantes, significativas, para que a gente passe a não só desconstruir, mas construir o mundo que a gente espera viver um dia, né? Então, parabéns, inclusive, por conseguir fazer isso de uma forma tão maravilhosa. E aí, a gente está falando aqui toda essa questão política, e na Louva-a-Deusa, embora as nossas temáticas centrais sejam relacionamento, sexualidade, não tem como, a base de tudo que a gente fala é o feminismo, né? Tudo que a gente vai falar, a gente vai olhar a partir dessa perspectiva. E tem um post seu que você diz assim, ó: o seu feminismo, ele chega até a favela e insere mulheres trans, pretas, indígenas, rurais ou com deficiência? E isso é tão importante, né? Tão relevante a gente fazer esse questionamento. Eu mesma me faço esse questionamento com muita frequência. Muitas vezes me percebo com a necessidade de rever, né? Como que eu estou criando as minhas relações, como é que eu estou fazendo as minhas escolhas no dia a dia, inclusive, por conta desse questionamento. E eu queria que você pudesse desenvolver um pouquinho para a gente, falando sobre a importância da gente se perguntar. Acho que você trouxe já um pouco, mas vamos mergulhar. Então, eu sempre me faço esse questionamento, né? E esse questionamento, ele veio na minha vida num momento muito específico. Eu me lembro que quando que eu estava ali nos meus primeiros períodos na universidade, a gente estava passando por um contexto político bem conturbado, né? Que era ali o momento do impeachment da Dilma e todo aquele ataque que ela recebeu de forma bastante péssima, e eu não vou entrar a fundo nesse eixo. E eu lembro também que o Temer tinha assumido a presidência nesse meio tempo. E aí eu fazia parte de alguns grupos políticos e partidários nesse momento da minha vida, e aí eu era uma mega ativista, assim, militante zona, ia para os atos, para as manifestações, ficar levantando bandeira e etc. Hoje eu estou num outro lugar, né? Eu estou num lugar mais ali da análise crítica pensante, entendendo também esses movimentos para além da luta partidária. Mas, enfim, não vou entrar nisso. Mas aí um dia eu cheguei em casa, né? E aí eu cheguei em casa muito triste depois de uma manifestação e tal. E aí a minha mãe me perguntou na época, né? Minha mãe perguntou assim: por que você está chorando e etc. E eu falei assim: não, por causa do Temer e etc. Porque a Dilma isso, aquilo. E aí a minha mãe virou para mim e perguntou assim: mas quem é o Temer?
E aí eu fiquei muito horrorizada, porque eu falei assim, nossa, enquanto eu tô lá na rua gritando, fazendo e acontecendo, falando fora Temer e etc, sei lá, compartilhando e gritando a todos os cantos meu posicionamento político, quem mora comigo não tá nem sabendo sobre o que eu tô falando. E aí eu entendi que as discussões que me atravessam e que atravessam boa parte das pessoas que talvez estejam ouvindo esse podcast, elas não chegam onde realmente elas deviam chegar, né? A gente fala muito sobre liberdade sexual, sobre feminismo, a gente fala muito sobre direitos igualitários entre os gêneros, mas será que todas as mulheres, todas as pessoas têm possibilidade de conhecer isso, sabe? Mas a partir do momento que eu tive essa conversa com a minha mãe, eu fui entendendo as dinâmicas de que as conversas não chegam onde realmente elas deviam chegar. E aí eu comecei a entender que é necessário a gente fazer trabalho de base. E o trabalho de base parte do pressuposto da gente desmistificar o que são os feminismos, que eu não considero um feminismo, mas múltiplos feminismos. E aí que a gente desmistifica isso quando a gente entende que boa parte das mulheres tem aversão ao feminismo. E boa parte das mulheres não se consideram feministas aqui no Brasil, segundo algumas pesquisas demonstram. E eu fico pensando, mas porra, como assim? A gente está lutando pelo teu direito, mulher, e tu tá indo contra. E aí a gente precisa de entender toda essa estrutura para perceber que essas mulheres elas vão contra esses ideais justamente para elas não conhecerem ou para elas terem criado uma percepção que não condiz com o que de fato são essas vertentes feministas que vão contemplar elas. E aí eu comecei a pensar que é necessário, sim, que a gente avance os nossos discursos. O que acontece na bolha da internet não é o que acontece na realidade de muitos brasileiros, tanto é que a gente tem uma noção de que boa parte dos brasileiros não tem acesso à internet como nós estamos tendo agora. Nessa pandemia, você já pensou o que seria de você que está me ouvindo agora sem internet? Imagina alguém que está vivendo há bons meses sem internet durante esse caos todo que a gente está vivenciando. E aí a mesma coisa vai também para a gente perceber que os feminismos não chegam na favela, não chegam nas zonas rurais, não chegam nas margens, não chegam nas periferias, não chegam nas esquinas onde tem trabalhadoras sexuais, não chega em travestis e transexuais, mulheres quilombolas, não chega, porque essas narrativas elas foram pré-concebidas por uma estrutura parcialmente branca, acadêmica, e que, de alguma forma, não pensou a hegemonia dela. Então, assim, é necessário a gente recriar as nossas narrativas. E aí é nesse momento que eu começo a pensar como que muitas mulheres, por si só, já têm ações e posicionamentos muito feministas, mas sequer têm noção disso, né? Com certeza, e é tão importante a gente fazer essa autocrítica, né? Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui também na nossa trajetória, que ainda continua, porque assim, logo no início, da onde a gente partia, né? Do nosso lugar de fala, que era de mulheres brancas, né? Privilegiadas em muitos aspectos, e a gente achava que a libertação com relação ao sexo e à sexualidade era a nossa visão, né? E aí, aos poucos, justamente quando... E olha que legal, veio de uma provocação de uma convidada, a Monique, que inclusive esteve presente nessa temporada, falando com a gente sobre feminismo negro, e maravilhosa. E aí ela veio trazer para a gente, ela falou assim, olha, ela é minha amiga pessoal também, falou, Sofia, eu acho que, assim... tá faltando um tanto de diversidade ali, eu acho que a sua podcast é bem legal, é divertida, e tudo mais, mas eu acho que vocês estão olhando só uma perspectiva, né? E aí, no primeiro instante, eu acho que existe uma tendência natural a gente ficar na defensiva e aquilo me incomodou, né? Mas eu acredito muito, muito no incômodo como uma ferramenta incrível para as transformações, né? E a partir daquele momento que aquilo me incomodou, a gente se reuniu, eu e Laura, e falamos, gente, precisa mudar totalmente como a gente está construindo essa podcast, porque realmente, né, aquilo que a gente está falando não está contemplando uma grande parcela, né, das mulheres que são o nosso público principal. Então, assim, como que a gente pode mudar isso? E é justamente pensando nessas outras vivências e como a gente tem esse lugar, e a gente, mesmo que pesquise, mesmo que busque, não vai poder, talvez, falar de outros lugares, então a gente traz quem fale, né? Mas ainda assim, é um longo caminho para que a gente alcance essas tantas outras mulheres que você traz na sua fala, né? Como você disse, quantas não têm acesso à internet,
né, não vão ouvir essa podcast, enfim. Então, é a gente pensar muito além, inclusive, né? É interessante você falar isso, porque trazendo assim, eu tenho uma frase para mim que eu levo para a vida, que é assim, a minha zona de confronto é a minha zona de conforto, porque assim, eu acredito que é a partir do desconforto, do confronto, né, ou da inquietação, que a gente começa a trazer esses gatilhos de transformação, né? Porque, por exemplo, se tudo está correndo muito bem, muito certo, sem nenhum contra-argumento, sem nenhuma opinião que te desestabilize de alguma forma, certamente pode haver um problema. Pode haver, não significa que sempre vai ter um problema, mas pode haver um problema. E como que esse problema pode ser fundamental para a gente reconhecer todas as nossas ações anteriores, sabe? E aí eu fico até pensando um pouco do quanto que é muito necessário a gente ter esses momentos de troca e de conexão, sabe? Por exemplo, eu mesma, ouvindo vocês, tive um momento de conexão muito forte, profundo, quanto que eu estava ouvindo o episódio sobre comunicação não violenta. E aí eu estava assim, quantas vezes que eu agi dessa forma e eu não me dei conta disso. Mas a partir daquele argumento, eu comecei a repensar as minhas ações para poder, de alguma forma, mudar o meu comportamento, ou me questionar como mudar. Ainda que eu não tenha mudado, eu já estou me questionando ali. Então, é nesse momento que eu acho necessário. Se a sua vida anda muito certa, está tudo muito bonitinho, está tudo muito no seu jeitinho, suas amigas te ligando, você conversando com elas, tudo ali muito na sua bolha, pode saber que uma hora ou outra essa bolha vai furar. E você pode não estar preparada, mas lembre-se que quando você furar a bolha, vai ser o começo para você criar outras novas bolhas e, quem sabe, até uma grande extensão de bolhas. Nossa, eu fui muito viajada agora, mas é isso. Eu amei uma grande extensão de bolhas, né? A Carol Nalon, que é convidada desse episódio sobre a comunicação não violenta, ela fala muito sobre essa busca que ela faz, né? E você me fez lembrar de entender qual que é o outro lado, qual que é essa outra perspectiva que, num primeiro momento, me parece tão diferente da minha, de onde ela vem, em que ela está pautada e por que em algum momento a gente discorda tanto, né? Então, vamos entender, porque até, nem que seja, não necessariamente para você mudar a sua visão, mas talvez isso, inclusive, fortaleça as suas convicções, inclusive te aponte fraquezas do seu discurso, né? Pontos de vulnerabilidade desse discurso, onde esse discurso não está coerente, né? Então, é realmente muito interessante que a gente busque adentrar outras bolhas, estender, fazer essa grande extensão de diversas bolhas, mesmo como você trouxe. E me diz uma coisa, né? Você falando aqui, né? A gente conversando sobre toda essa sua trajetória enquanto uma criadora de conteúdos, enquanto militante também, enfim, enquanto uma figura que inspira tantas outras pessoas ali, tantas outras histórias. Você parece sempre uma pessoa muito segura, né? Falando muito... Eu adorei que ela fez uma cara agora de tipo... E... É meu deboche já veio aí. Adoro! Então, eu ia perguntar, mas agora eu já entendi que não é bem assim. Mas assim, eu ia te perguntar se sempre você se sentiu muito segura. Como que foi essa construção? Ou ainda não é? É só essa... Porque quando a gente vai falar, vai colocar, né, a nossa opinião, de alguma maneira a gente tem que falar com algum nível de convicção, né? Eu faço isso e não sou uma pessoa super segura necessariamente. Então, mas como que foi para você? Você é segura mesmo? Ou existem momentos de insegurança? Como foi esse caminhar? A minha avó dizia uma coisa para mim. Minha avó, Dona Preta, Dona Alzira, falava assim, palavra tem poder. E a minha avó falava isso, não era nesses contextos aí de good vibes, que as pessoas falam, vamos atrair as coisas boas para que elas aconteçam. Não é isso. A minha avó falava meio bem lá da roça, do interior, e falava assim, olha, a palavra tem poder, então não fica falando palavra feia aqui na minha casa, não. E aí, eu acredito muito nisso, eu trabalho muito numa perspectiva de que eu preciso de
pensar coisas boas para que elas realmente possam vir a acontecer. E a partir do momento que eu creio e tenho fé que aquilo está acontecendo, realmente isso vai acontecer. Mas, bom, sobre a minha segurança, é um processo um pouco parecido, porque eu sou uma pessoa preta, uma travesti preta, que cresceu entendendo que havia um problema em ser quem eu sou. Então, eu sempre ouvi a minha vida inteira que eu não podia ser a Giovana que eu sou hoje. Então, eu precisei de criar diversos mecanismos de defesa para poder, de alguma forma, confrontar esse argumento de que eu não podia ser quem eu era. E aí, nesse processo todo de confronto, que a gente estava falando agora de confrontar, eu acabei criando argumentos para, de alguma forma, fortalecer o que eu sou hoje e fortalecer toda essa possibilidade de reconstrução de um corpo feminino, de uma corpa feminina. Eu gosto muito da palavra corpa, porque eu gosto de ressignificar, sabe, o que está posto para mim. E aí que foi nesse processo, então, que eu comecei a recriar essa minha autoconfiança. E aí que a minha autoconfiança e a minha segurança, ela parte justamente dos meus momentos de dúvida, de inquietação e de escuridão ali no meio do meu ser, sabe? Porque através de tantos momentos conturbados que eu tenho na minha vida, tantas lembranças, eu comecei a entender que se eu não acreditasse em mim, ninguém ia fazer isso por mim. E aí que foi assim que eu comecei a me jogar nesse mundão. Mas eu sou uma pessoa também insegura, e é dolorido falar das minhas inseguranças, porque as pessoas construíram uma imagem minha como alguém extremamente confiante, segura de si, dona de si. Realmente posso ser, mas nem sempre. E aí está o ponto, porque foi posto para nós mulheres, sobretudo mulheres pretas, e mulheres trans, travestis, transexuais, ou mulheres que sofrem um grau de vulnerabilidade maior, que nós somos fortes, temos que ser fortes, rígidas, somos guerreiras, batalhadoras, vencedoras, lutadoras. É assim, eu adoro quando vem falar isso comigo, que eu já até começo a rir. Fala, você que é batalhadora, guerreira, vencedora, adoro. Sempre vem alguém falar isso comigo. E aí eu acho muito engraçado, porque assim, tá, eu posso até ser isso tudo, mas eu também sou fraca, eu também sou frágil, eu também sinto dor, eu também me machuco, me fragilizo. E tá tudo bem, não há problema nenhum em nós assumirmos essas fraquezas, porque a partir do momento que a gente assume elas, a gente se fortalece. Porque tá posto já para a gente que nós temos que sempre estar na linha de frente, mas às vezes não estar na linha de frente é necessário para a sua saúde mental, amada. Se você quer se manter viva no meio desse caos, você que está me ouvindo agora, você tem que saber a hora do descanso, a hora de você deitar em posição fetal, amada, e você pensar na sua própria vida, na sua história, se fortalecer através do que você é, entendeu? Sem celular, sem internet, sem nada. Deite na posição fetal, feche os teus olhos e entre ali numa imersão pessoal sua, para você entender que está tudo bem ser fraca, chorar. E chora, ri, dá louca, porque está tudo bem, minha filha. O que não está bem mesmo é o mundo aqui fora. Então, você tentar buscar esse bem dentro de você é importante. Mas é isso, gente, eu sou um pouco louca, tá? Às vezes as pessoas criam uma imagem minha muito assim, ela é tudo, ela faz, ela acontece, ela faz, ela acontece, mas tem vezes também que ela não quer fazer e ela não quer acontecer, ela só quer ser, entendeu? Às vezes a gente só quer ser, é isso aí. Eu até lembrei enquanto você falava, de uma frase da Priscila Guimarães, que esteve conosco nessa temporada. Eu estou procurando aqui a frase dela, me lembrou muito do que você disse. Ela diz assim: a gente não quer ser heroína o tempo todo, a gente não quer salvar o dia o tempo todo. Eu quero descansar também, quero ter o meu momento. Eu sou um ser humano normal, mas isso me é negado. Ela traz essa aspas que eu acho tão potente e que conversa tanto com o que você acabou de trazer para a gente, né? Porque acaba se impondo esse lugar de estar sempre inabalável, como se isso fosse necessariamente positivo. E, poxa, eu acho que tudo que nós queremos é não precisar ser, né? E aí eu tô falando, me colocando no meio da história, mas assim, né? Tudo que se quer é não precisar ser
tudo isso, sabe? A vida tranquila seria maravilhosa, né? Não precisar estar lutando o tempo todo seria maravilhoso. Não precisar ter que vestir esse uniforme de guerreira seria maravilhoso, né? O objetivo é o contrário, é não precisar mais disso, né? Não precisar mais ser e se permitir e poder só, como você trouxe, sentir, só experienciar aquilo que está acontecendo aqui e podendo ser aquilo que tiver que ser naquele momento, aquilo que você está podendo ser naquele momento, né? Que muitas vezes vai ser tá ali largada na cama, entendeu? E chorando. Muitas vezes isso é o melhor que a gente pode ser, né? Aí eu amo, viu, esses momentos de chorinho, porque eu sou também. muito dramática, eu não sei vocês, mas os meus momentos, eu comigo mesmo, eu sou muito dramática. Se eu tô triste, eu vou fazer de tudo para me afundar na tristeza, entendeu? Tipo assim, ouvir aquela playlist pesadíssima, ver um filme triste, sobretudo aqueles filmes que já tem uma narrativa de que fulano descobriu uma doença, sabe que vai morrer, e aí esses daí eu gosto de, às vezes eu sinto que eu gosto desse lugar, entendeu? Do tá ali me entendendo, sofrendo. Mas é bom. Enfim, desabafos, confissões aqui. Não, eu acho que faz todo sentido, porque é como se a gente pudesse, então... Eu tenho vivido um momento muito desafiador da minha vida, pessoalmente, e o momento que tô tendo que vestir essa armadura aí de forte, sabe? E aí, quando eu me permito só deitar na cama e chorar compulsivamente, assim, depois eu sou uma nova pessoa, entendeu? Parece que a gente dá uma lavada, de fato, parece clichê, mas a gente dá uma lavada na alma e aí dá um respiro para o nosso corpo. Acho que o nosso corpo também precisa extravasar, né? Precisa fazer essas liberações, seja lá liberações enérgicas, o que quer que seja, entendeu? Biológicas, de alguma maneira ele precisa desse momento de descarregar mesmo. E aí a gente consegue dar continuidade, né? É meio se limpar, isso. se lavar, se curar, é isso. E eu coloquei um propósito para mim nesse ano. Desculpa, pode falar. Não, mas eu coloquei um propósito que tem uma frase para mim esse ano que está muito ligada a isso. Mas uma das frases que eu coloquei para mim é que esse ano, Giovana, você não quer mais sobreviver, você quer viver. É isso, é apenas. Essa frase diz tudo, não precisa dizer mais nada. Eu não quero mais ficar sobrevivendo, relutando. Eu quero viver. É isso, deixar as coisas acontecerem no seu fluxo natural. É sobre isso. É sobre isso, é sobre viver. Nossa, perfeita. E até eu fiquei curiosa aqui para saber, você é ligada nessas coisas de signo, mapa astral? Fiquei curiosa. Eu sou uma pessoa entre idas e vindas que não é tão ligada no signo, mas sempre quer justificar tudo no signo. Mas adoro, a gente também gosta. Eu sei o meu mapa astral, mas não de cor. E aí que eu sou de Capricórnio, meu signo, mas o meu ascendente é em Gêmeos. E aí que eu sou esse mix um pouco louco, assim, uma coisa meio esotérica. Tá, e as várias Giovanas? É isso, e são várias vezes, viu? Porque, assim, eu amo, porque eu lembro que tinha um filme, agora eu vou ser muito paluda, mas tinha um filme que era Xuxa Gêmeas. E aí que eu fico, assim, num duo, às vezes, achando que eu tô essa personagem, assim, nesses filmes que tem gêmeas, que a mesma atriz faz a outra, e às vezes eu fico assim, agora eu vou ser a Giovana empresária. Agora eu sou a Giovana Vibes, vou fazer minha meditação, agora eu sou a Giovana Masterchef. E aí eu vou... gente, eu sou muito doida, desculpa, mas é bom a doidura. A gente adora essa doideira, e eu fico muito curiosa, a gente estava falando de mapa astral, né, porque eu descobri recentemente, na nossa gravação com a Bielo, que eu tenho praticamente mesmo mapa astral que Bielo, assim, porque a gente é praticamente igual, eu fiquei, gente, não é possível. E aí, quando ela falou, eu falei, Mene, não é possível! Assim, nossa, até bati aqui na mesa que eu fiquei empolgada. A gente tem o mesmo mapa astral, assim, quase, nossa, muito parecido. Então eu fiquei curiosa aqui por causa disso. É muito gostoso a gente se descobrindo, né? Essa nossa... Eu não sei meu mapa astral de cor, mas eu estarei um minutinho. Eu vou pegar... Tá aqui atrás, nesse instante. Legal. Eu vou pegar... O áudio. Eu ganhei esse livrinho de mimo do João Bidu. Nunca foi tão necessário na minha vida, porque aqui tem todo o resumo da minha vida. Mas eu sou assim, entendeu? Eu sou ascendente em Gêmeos,
casa astral do Sol, minha lua em Sagitário. Ah, eu tava vendo que tinha uma coisa de Sagitário. A Laura também tem a lua em Sagitário, né, lá? E eu sou sagitariana. É explicado. Tem uma Gente, conexão. eu sou um caos, gente. Eu sou um caos, mas é isso. Não, é o caos mais maravilhoso, gente. Mais maravilhoso. Eu acho que a gente, né, entra no mapa astral, mas é muito esse negócio dessa caminhada da nossa relação com a gente mesma, né? No final, o mapa astral é mais uma dessas tentativas, né? Que é uma ciência, eu acredito, né, na astrologia, Sim, né? eu também. Sou super, adoro. Mas que é esse lugar desse nosso caminho para o autoconhecimento, né? Que talvez seja, talvez não, eu acredito muito que seja a relação mais importante, mais primorosa, essa nossa relação com quem a gente é, com o nosso íntimo, né? Mas que muitas vezes a gente deixa para depois, primeiro a gente se preocupa com as relações com a outra pessoa. E aí eu quero adentrar esse campo dos relacionamentos aqui. Acho que você chegou a comentar em um story que você tá num relacionamento, né? Acho que quando você falou sobre o nosso episódio da solidão da mulher trans. Mas eu queria saber como que foi para você, ao longo da sua vida, essa questão das expectativas sobre os relacionamentos. Você foi sempre tranquila essa área? Ou demandou um tempo para você sentir a vontade? Você é uma pessoa romântica ou não é? E eu fico pensando, você que é historiadora e tal, eu adoro olhar o relacionamento por uma perspectiva histórica, assim, ver como que foi o desenrolar dos tipos de relações ao longo do tempo. Então, como que foi para você na sua vida, né? Menina, foi uma loucura, porque pensa numa bichinha que sofreu. A bichinha sofreu, a bichinha sofrida, a bichinha sou eu. É essa mesa que você pensou. Eu sofri muito, gente, porque por muito tempo eu acreditei numa construção afetiva muito criada por uma lógica eurocêntrica, romântica e distante da minha realidade. Né? O afeto está sempre posto para a gente enquanto metades, enquanto complementos. E eu sempre acreditei que eu precisava de uma outra cara metade. Até o momento que eu descobri que eu era inteira. Eu nunca fui metade. Eu sempre fui inteira. E que jamais haveria uma outra metade para completar a minha metade. Porque uma vez que eu sou inteira, eu posso ter um upgrade, entendeu? Um plus ali para poder tornar algo ainda melhor. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu resumi tudo, mas agora eu vou contar a história. Segura o pagode. Por quê? Porque o que aconteceu foi que eu sempre vivi, de alguma forma, esse lugar do que as meninas já falaram sobre a solidão de nós, mulheres trans, pretas, travestis. Então, eu sempre tive nesse lugar. E aí que muito do que elas já falaram por aqui me contempla, me representa de cima para baixo. E eu sempre me relacionei com caras, e não só com caras, mas, sobretudo, com caras em específico que me viram enquanto objeto sexual. Eu não sou uma pessoa heterossexual, né? Eu me reconheço enquanto uma pessoa não monossexual. Então, eu estava no lugar da bissexualidade até o momento que eu me assumi enquanto uma pessoa pansexual. Nossa, Giovana, bugou a cabeça. O que tu tá arrumando, robô? E aí que... E aí que o quê? O que eu quis dizer, gente? Não monossexual é alguém que não tem ali a monossexualidade, não é uma unidade. Então, ela está aberta a se relacionar com ambas possibilidades de sexualidade, de gênero, né? E aí, nessa construção toda, eu era bissexual, ou seja, uma pessoa trans que é diferente de gênero, de sexualidade, e que nada desconstrói, e nada tem a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu me relacionando com mulheres, éramos o quê? Casais de lésbicas, e me relacionando com homem, casal heterossexual. Assim como, nesse caso, enquanto pansexual, eu reivindico esse lugar por ser uma sexualidade que contempla mais a narrativa travesti-gênero, né, que são de pessoas trans e etc., entende também que nesse meio tempo todo, entre me relacionar na bissexualidade, eu posso também me relacionar com pessoas agênero, não binária e etc. E aí é nesse processo todo que eu assumo essa sexualidade. Agora que eu expliquei a minha sexualidade, eu queria dizer das minhas vivências, porque eu sempre, ao me relacionar com homens, depositei e criei uma expectativa do amor romântico, sem entender que o afeto não é uma possibilidade para mim enquanto um corpo travesti
né? Enquanto uma corpa travesti, uma corpa preta. Então, eu comecei a ressignificar o afeto, entendendo os meus processos de autoconhecimento, de autoconfiança, de descoberta do meu corpo. Isso se deu muito junto ao meu processo de terapia hormonal, logo no inicinho, porque eu, enquanto uma travesti no meu processo de terapia hormonal, eu comecei a bloquear a minha testosterona. E eu entendi que, enquanto eu bloqueava a minha testosterona, a minha libido e a minha tensão sexual, ela diminuía. E isso, consequentemente, fazia com que eu não me tornasse mais sujeita a me relacionar com alguém simplesmente porque eu estava a fim de transar, sabe? Quem nunca passou por isso, né? Então, eu já não tinha mais isso. E aí eu comecei a me privar. E aí teve um momento, eu não sei se eu nunca falei disso abertamente, mas teve um momento que eu descobri uma DST, que era HPV, que eu tive. Nunca falei disso abertamente, mas enfim. Olha só, louva a Deus. Nunca mesmo, mas inclusive por vários receios, né? Mas hoje eu me sinto mais tranquila para falar. Mas eu descobri que eu tinha HPV, que é uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível, e aí logo nisso eu tive que fazer um processo de uma cirurgia que foi bastante conturbada para mim. E durante esse processo de cirurgia, inclusive, eu, enquanto uma pessoa trans, me vi obrigada a ficar num hospital, numa ala masculina. Então foi um processo muito doloroso. E esse processo todo doloroso me fez começar a entender a importância do meu corpo. E a importância de quê? De que quando eu entrego o meu corpo para alguém, seja em qualquer momento ou circunstância que for, eu estou me doando ali para alguém. E eu não vou me doar mais para qualquer pessoa, nem que seja unicamente por uma questão carnal. Então, essa virada de chave da minha vida me fez entender que eu era uma pessoa inteira. Foi aí que eu entendi que eu era uma pessoa inteira. E aí foi nesse momento que... Aí eu estou me sentindo muito libertadora de ter falado disso, porque eu nunca falei disso nem nas minhas redes sociais, em lugar nenhum. Mas... me sinto Mas... honrada, gratidão, gratidão. Mas nesse processo todo de me descobrir como uma pessoa inteira, foi que, quanto eu menos esperava, eu conheci o Homem Negro, que é o Matheus, que é meu companheiro. E, enfim, eu lembro que eu já conhecia ele, porque a gente tem muitos amigos em comuns, e aí a gente estava ali no momento de sempre se ver, mas tinha várias pessoas e eu nunca quis conversar com ele, porque eu nunca achei... Tipo assim, sabe aquela pessoa que está no rolê com seus amigos e você não tem papo, não tem... Enfim. Até que um dia estava chovendo no centro da cidade e eu fui fugir da chuva numa marquise. E do nada, quem estava lá era ele, fugindo debaixo da... Parece história de filme, mas não estou romantizando nada, viu, gente? Porque eu não sou do amor romântico. Mas eu já viajei aqui também né? Aquelas comédias românticas, já imaginei. Não, aí essa coisa. E eu toda desastrada, destrambelhada, toda com bala na mão, que eu tinha acabado de comprar um pacote de bala, eu estava assim, nos meios do centro, com o pacote de bala, sem guarda-chuva, toda molhada. Aí eu me encontro e falei assim, oi. Aí sabe aquele momento que você encontra alguém que você não tem papo, não tem ali uma coisa para conversar? E aí eu comecei assim, e aí, tá chovendo, né? Assim, os assuntos meio assim, nada a ver. Até que a gente depois começou a trocar mais ideia e tal, e um dia eu chamei ele para sair, e aí, enfim, a gente foi conversando e foi trocando e foi redescobrindo, e a gente está num relacionamento que já vai fazer 3 anos aí, tem um longo processo, e a gente é muito companheiro, a gente é muito amigo, assim, sabe? Sim. É isso, é bom, né, a gente falar de afeto, assim, nesse lugar, porque eu acho que é isso, se eu não tivesse passado por esses processos todos antes de encontrar com o Matheus, que é o meu companheiro, né, certamente eu acho que a nossa relação não seria tão duradoura como ela é hoje, né, porque eu não tinha me entendido suficientemente como eu ia me propor a me relacionar com outra pessoa. Com certeza. Eu agradeço muito, né? Já agradeci, mas quero agradecer muito por você compartilhar essa história. Eu também já tive HPV, então... Ai, nossa! Agora eu senti a conexão. Nossa, não é? Então... Nossa, é porque foi muito... a gente nunca fala sobre isso, né? É. Mas, inclusive, foi nesse momento que eu fiquei por uns 2 anos sem ter relações sexuais, com nenhuma relação sexual, e aí depois eu comecei a me relacionar com o meu companheiro, e aí depois de 8 meses que a gente foi ter uma primeira relação sexual, assim. Olha para você ver, né? A gente se relacionou por 8 meses para depois ter uma relação sexual, mas enfim.
Eu sou dessas, Então, gente. Não porque eu sou católica, porque eu nem sou, tá? Nada a ver, nada. Pode transar antes do casamento, tá tudo bem. mas é muito interessante como as relações vão se dando de formas tão inesperadas, né? E, inclusive, só fazendo um adendo, Vinta, a gente vai ter uma série, daqui a pouquinho tá estreando, sobre desequilíbrios ginecológicos, a visão da ginecologia natural a respeito de vários desequilíbrios, e um dos episódios a gente vai falar sobre HPV. Então, vai ser maravilhoso. Então, fiquem atentas aí, porque todas essas questões, elas trazem muito mais, né, do que além da questão física, que já é bastante, que também já desperta uma série de gatilhos, reflexões, e muda muitas vezes a nossa forma de viver e olhar para a nossa corpa, como você trouxe, né, que eu achei tão significativo isso, né, de você a partir desse momento, que é um momento de dor também, você se ressignificar esse olhar também para esse lugar que você habita, né? E é muito bonito de ouvir isso, até me emociono bastante falando sobre isso. Inclusive, adentrando a questão dos nossos corpos, né, que a gente está dizendo aqui, eu vi um vídeo seu falando sobre a genitalização, né, das relações, né? Como que a gente, tudo a gente genitaliza, a gente fala sobre sexo, a gente está falando sempre sobre a genitália e não se dá conta como o sexo pode se dar de tantas outras maneiras, né? Que inclusive não incluem a genitália, né? Então, você sempre teve essa percepção ou a partir de que momento você começou a questionar isso, assim? Então, eu amo falar sobre essa pauta, porque de fato é uma pauta que causa muito questionamento nas pessoas. E aí eu queria já começar trazendo uma questão para quem está nos ouvindo aqui, que é assim: você se interessa por pessoas ou por genitália? Então, eu vou colocar aqui uma hipótese. Se você é uma mulher hétero que está me ouvindo, você se interessa por pênis ou você se interessa por homem? Né? Se você é uma mulher lésbica, você se interessa por mulher ou você se interessa por vagina? A mesma coisa se você for um cara gay, né? Os gays são super falocêntricos. Ai, adoro um cara grandão, dotado, etc. Então, você se interessa pelo quê? Pelo pênis ou pelo homem? O que é? Você se interessa por pessoas ou por genitais? Quando você se faz esse questionamento, você para pensar que talvez você, de fato, possa estar contribuindo para o genitalismo. E aí tá, o que eu estou querendo fazer com isso, ao te questionar? Eu estou querendo te obrigar a se relacionar com alguém com quem você não esteja disposto? Não, longe de mim, eu não quero fazer isso. Eu só estou querendo trazer um questionamento para você perceber como toda a nossa sociedade, nosso interesse sexual e afetivo foi construído unicamente a partir da genitália, sem a gente entender que a genitália por si só, ela não é a base das relações que a gente constrói. E aí, Giovana, bugou a minha cabeça, porque eu agora entendi que eu sou uma mulher hétero e que eu gosto realmente de pênis. Amiga, tudo bem você gostar de pênis, mas assuma que você gosta de pênis. E assim, entenda também o que esse gostar seu pode provocar e causar aí nesse seu pensamento todo e etc. Então é daí que eu queria fazer esse questionamento, porque eu percebi isso quando eu comecei a descobrir o meu corpo. Exatamente neste momento que eu estava falando anteriormente das minhas dores e etc., eu comecei a tocar meu corpo, a conhecer, comecei a descobrir o crescimento da minha glândula mamária com os hormônios e etc. E ali eu fui entendendo que eu era uma nova configuração de ser. Olha, eu gosto dessa palavra, porque configuração de ser. Porque eu não nasci no corpo errado. Sou uma mulher travesti, não nasci no corpo errado. Por quê? Porque vai existir mulheres de pênis e homens de vagina. E tá tudo bem para quem tá me ouvindo. Tá tudo tranquilo, tá tudo assim, vibes, não é nada de outro mundo, tá tudo tranquilo. Por que é importante a gente entender isso? Porque aí eu descobri que sempre foi colocado para mim uma patologização do meu corpo, o lugar da doença, né? O lugar de assim, você é trans, você nasceu no corpo errado, você quer se mudar, você quer fazer cirurgia, que não sei o quê. Olha, vai haver pessoas trans que vão querer fazer, vai haver pessoas trans que não, e eu sou uma das novas configurações da mulheridade. E é isso, vão ter que aturar. E aí que nesse processo todo eu comecei a me relacionar com homens trans, e eu nunca fui heterossexual, então assim, eu sempre estive disposta a me relacionar
com amplas possibilidades de genitália, né? E aí que, com pessoas, né? Porque o foco para mim nunca foi a genitália, mas com pessoas. E aí que nesse momento todo eu me descobri sexualmente com um cara que, assim, gente, foi uma coisa que foi um sexo transcendental. Eu gosto da palavra transcendental porque foi transcendental mesmo. E o negócio foi assim, babado, que eu descobri coisas que, assim, que literalmente vão para além da genitália e literalmente reconstrói tudo que você, neste exato momento que está me ouvindo, deve imaginar que é uma relação sexual. Se você entendesse o que foi essa relação sexual, tu entender que tu tá entendendo nada, que nem eu tô entendendo o que eu tô falando agora. Mas o que eu queria dizer é que foi a partir daí que eu entendi, né? Que, por exemplo, eu estava atraída por um homem e ele, uma vez por si só, não tinha um pênis, tinha uma vagina e que isso nunca foi um problema e que eu era uma mulher que não tinha uma vagina, que tinha um pênis e que isso nunca foi um problema e que a gente estava disposto a trocar, assim como também eu fui me relacionar com outras mulheres. É engraçado falar porque normalmente a minha relação com mulheres sempre tem esse momento do embate, assim, né? Que é, por exemplo, eu a me relacionar com mulheres sempre teve momento do e aí, como é que a gente transa? Como é que a gente faz? E agora? E aí, gente, se vir essa pergunta para mim, eu já não sei o que eu vou te dizer, porque assim, a gente não, eu não gosto dessa coisa de roteiro, também eu acho que é um lugar violento você me perguntar, e aí, o que, que a gente fazer? Eu acho que a gente pode deixar acontecer, né? E não vai acontecer nada que você não queira e que eu não queira, porque não é não. Mas, assim, entendendo os nossos limites, a gente pode fazer várias coisas. Então, é isso, né? Se descobrir. O sexo, né, assim como as relações, é sobre a descoberta. É sobre a gente também, lógico, nesse lugar de respeito, consentimento, enfim, tudo isso, e dos limites de cada pessoa, mas da gente abrir mão desse controle, né, de decidir, ai, agora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso, depois... Gente, não dá, como você disse, para roteirizar as relações, assim como as relações sexuais, né? É legal que haja essa conversa sobre, bom, ó, isso aqui talvez eu não curta, né? Se é algo que você precisa deixar explícito, né? Que coloque, mas assim, a vida vai acontecendo, e quando a gente tira esse peso da questão da genitália, inclusive. Talvez as relações sexuais se tornem muito mais leves, né? Para aquelas pessoas que se sentem muitas vezes tão, por exemplo, vou dar um exemplo que pode parecer besta, mas que é muito comum, assim, de putz, eu tenho às vezes preguiça de fazer sexo genital, né? Tipo, de usar a genitália no sexo. Mas eu tenho vontade de me estimular sexualmente com o meu parceiro, né? Com o Márcio, por exemplo, que é meu parceiro hoje em dia. Então, não precisa, né? E a nossa relação se tornou muito mais divertida, com muito mais possibilidades, muito mais descobertas, a partir do momento em que a gente entendeu que a genitália é um plus, né? Como você trouxe também anteriormente, para a nossa relação, mas não é o ponto principal dessa relação, inclusive da relação sexual. E aí a gente vai... É isso é foda, né? É uma delícia, porque aí você começa também a entender outras funcionalidades, porque a gente sempre está na funcionalidade óbvia da penetração, que é o pênis foi feito para penetrar a vagina ou para penetrar o ânus. Minha filha, quem te falou isso? Hoje em dia até no nariz, tô brincando. Tô brincando, nunca fiz isso. Pode ser também. Mas é só pra gente pensar, né? Que às vezes a gente vai pensar de uma forma tão óbvia e que tá para além, meu amor. Vamos avançar, século 22, século 21. Muita coisa mudando. Estamos aí já na era de robôs. Exatamente. Inclusive, a gente tem um episódio sobre BDSM que eu lembrei que traz, por exemplo, outras perspectivas de prazer, né? Então, assim, não estou dizendo que todo mundo vai precisar seguir pelo BDSM, mas existem muitas formas de você sentir prazer e se descobrir esse corpinho e, enfim, a nossa sexualidade, essa relação com o nosso íntimo. E olha, vou te dizer que foi um prazer inenarrável, meu avô adora usar essa palavra, vou pegar emprestada dele. Um prazer inenarrável te entrevistar no dia de hoje, mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma perguntinha que a gente está fazendo para as nossas convidadas nesses episódios especiais, que é o seguinte: eu quero te pedir para pensar na Giovana
de uns tempos atrás, uma Giovana talvez da adolescência ou da infância, e imaginar o que essa Giovana, olhando para você, que conquistou tudo que você já conquistou, né? E eu sei que você chegou até uma etapa e que ainda tem um futuro imenso pela frente, mas né, você já aí com quase 100 mil seguidoras ou histórias te acompanhando, com essa visibilidade, eu te acompanhei em outros canais também, enfim, com a sua influência, a sua relevância hoje, inspirando tanta gente, ensinando tanta gente também, porque tem esse lugar também, a gente aprende muito com o seu conteúdo. O que você acha que essa Giovana do passado diria para a Giovana de hoje? Nossa, primeiro eu queria dizer que eu estou triste por estar chegando ao fim este momento, porque assim, gente, eu queria muito continuar aqui o dia inteiro, porque eu acabei falando coisas que eu nem nunca tinha dito antes, então assim, dá para ver que me sinto confortável. Mas, bom, eu queria dizer que eu estava coincidentemente fazendo esse exercício já nas últimas sessões de terapia que eu tenho, assim, semanalmente. E nenhum desses exercícios de pensar na minha criança interior e etc., e me reconciliar com o meu passado e com todas as minhas vivências doloridas, eu acabei entrando numa imersão, inclusive, durante a semana passada, de meditação, assim, para poder me perdoar e perdoar o meu corpo por tudo que eu fiz. E o recado que eu diria hoje para a Giovana, especificamente criança, ou a Giovana que estava ali na pré-adolescência, é que não tem problema algum ser quem você é. E as pessoas sempre vão te dizer que você está errada ou que você não é você, que você não é uma mulher, que você não é uma mocinha, ou que você não faz parte da identidade feminina. Mas saiba que lá atrás, ou em breve, muitas transformações vão acontecer na sua vida, e a partir dessas transformações você vai aprender muito, 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 muito mesmo. E sem nunca se esquecer de que o tempo, ele não é unicamente dividido entre presente, passado e futuro, mas ele é conectado, e tudo o que aconteceu ontem, o que acontece hoje, o que está por acontecer, de alguma forma vai se juntar e se unificar numa circularidade de tempo, que esse tempo é seu, Giovana, esse tempo é nosso, e esse tempo é de transformação, não só para você, mas de muitas outras travestis e transexuais. E se descobrir é só um começo de muita coisa boa que está por vir. E eu te amo, eu me amo, e eu me perdoo também. Ai, meu coração ficou quentinho aqui e, nossa, estou emocionada. Eu e só Laura não chorei aqui. porque eu só não chorei porque eu já chorei tanto, menina, nessa menção que eu fiz, mas eu chorei tanto, mas tanto, falando nessas coisas que virou um mantra na minha cabeça. Mas, assim, é muito importante a gente se voltar e olhar para a nossa história. E eu queria, inclusive, só dizer isso aqui, encerrando, que lembrem-se que vocês são as protagonistas da sua própria história, e que história é poder. E eu, como historiadora, acho importantíssimo fazer com que vocês pensem que história não é aquilo que você aprendeu na escola, não. Aquilo ali era só uma disciplina, e que história, na verdade, é quando você entende que sem memória você não é nada. Sem se lembrar do que aconteceu, você não é ninguém, você é um ser vazio. Então, valorize a sua história, os seus momentos e a sua trajetória, porque só você pode contar ela da melhor forma possível. E a gente é muito, muito, muito grata por você ter dividido o seu tempo e um tanto da sua história com a gente no dia de hoje. Muito, muito obrigada mesmo, Giovana, de coração, assim, e de alma. Eu que sou grata, eu estou super feliz aqui, eu me senti aqui até mais leve, menina. Não sei, mas eu acho que eu estou me sentindo muito leve, mas eu estou até assustada, parece que eu estou assim, numa vibes até um pouco transcendental demais. Acho que, assim, gente, e eu não fiz uso de drogas nenhum, nem bebi nada, tudo bem, mas é que gravar esse podcast foi realmente um alívio para mim, eu agradeço pela troca, muito obrigada eu por poder ter esse espaço aqui de encontro e conexão. Se quiser, pode vir toda semana. A gente vai adorar. Ai, me chama que eu vou. Se me chamar, se me chamar mais vezes, eu venho, hein? Me chama mesmo. Ainda mais se o assunto for sexualidade, eu acho tudo. Tem várias coisas para contar aí.
Então tá feito, o convite já tá feito. As portas da Louva a Deusa estão sempre abertas. Queria te pedir, inclusive, para chamar a galera para conhecer, que eu acho difícil, né? Se você não conhece Giovanna Eliodoro, pelo amor, vá lá conhecer. Então, quais são as suas arrobas, enfim, como o pessoal te encontra? Gente, então, vocês podem me encontrar aí, amados, amadas, ouvintes, vocês podem me encontrar através de @transpreta, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. A Transpreta, ela está em todo lugar, ela é onipresente, ela é onipotente, ela está também no seu coração, cara ouvinte. É isso aí. Maravilhosa, que delícia! E ouvinta, você que se esbaldou aqui nessa jornada com a gente, eu tenho uns recadinhos, olha só. Nosso Instagram tá recheado de conteúdos exclusivos, então corre lá também, @podcast Louva a Deus. Inclusive, vamos deixar lá, @transpreta, para você facilitar o seu trabalho. Então, você vai lá, só clica, então corre, @podcast Louva a Deus também. Não deixa de seguir a gente nessa plataforma que você nos ouve nesse momento. Isso ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. E deixa eu te agradecer mais uma vez, ouvinta, por chegar até esse momento da nossa caminhada, né? Essa nossa casa que ama receber pessoas e ouvir histórias. Eu te desejo muitas estradas abertas nessa vida, trocas respeitosas e muito amor. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima!